claro que isso aí são os outros desdobramentos, né, do que a gente ainda vai ver nos próximos dias, né? O que é que vai acontecer com o Sport, com o Ceará, com o próprio campeonato, se vai ter perda de ponto. Mas eu acho que esse é um assunto que eu acho que a gente precisa entrar até mais fundo no problema maior, né? Porque não é algo novo. Não é algo novo. O que aconteceu na Ilha do Retiro, o que aconteceu na Arena Castelão, já aconteceu no Maracanã, já aconteceu lá na Arena do Grêmio, aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Curitiba em 2009, aconteceu com o Bahia esse ano, aconteceu com Fortaleza, no apagão de Fortaleza e Palmeiras. Acontece com todos os clubes. Por que eu estou querendo entrar agora nesse assunto para debater um assunto até mais sério do que qualquer coisa que aconteça no campeonato? O Sport pode subir, pode ficar na Série B, o Ceará pode cair para a Série B, pode acontecer qualquer coisa com o futebol daqui para frente. O que não pode mais acontecer é uma situação como essa que aconteceu no final de semana. Isso eu acho que é o pior de tudo no futebol. Então, o que mais me entristece, ontem eu terminei a transmissão da rádio desolado como ser humano na prática. Porque, assim, vocês viram, né, imagens lá do Castelão, que foi até mais pesado, daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse assunto. Mas eu acho que isso é o mais grave, sabe, Fred? Assim, de ver qualquer tipo de violência e, ao mesmo tempo, a gente ainda tentar... Não, mas vamos lá, vamos tentar fazer um jogo. Eu acho que qualquer ato de violência que aconteça no estádio tem que parar o futebol. Tem que parar naquele momento. É tal qual uma criança está lá fazendo baderna. Concordo, A mãe mas chega lá... mas não é isso que acontece, né? Mas exatamente, é isso que eu estou dizendo a partir de agora. Eu acho que já deu, porque todo ano vai ter isso. Vai ter um jogo importante duas equipes, pode ter um jogador provocando, uma torcida ficando enfurecida, ou, por exemplo, se por acaso o Vasco faz 2-0 e a torcida do Sport invade para agredir os jogadores do Sport, como aconteceu algo similar aqui, ontem na Arena Castelão, a gente ainda está falando também aqui de quanto a torcida passou do ponto, ou foi extremamente agressiva para um momento como esse. É por Eu isso que eu acho que estou poderia até se trazendo criar essa regra assim, sabe, Minhoca? Invasão de campo, acaba o para, jogo. para o Mas jogo. tem que ser uma Acabou. regra. Não pode ser uma Exatamente. regra, tipo, vamos criar essa regra e aplicá-la ontem, Eu cheguei a né? falar hoje, Fred, até lá na rádio, o seguinte: lembra do caso Grêmio e Santos, que o goleiro do Santos, o Aranha, teve ali atos racistas de parte da torcida do Grêmio, e aí o Santos tinha ganhado de 2-0 lá na Arena do Grêmio, né? Eu acho que era ainda no Olímpico, nem lembro. Mas o Santos tinha ganhado 2-0. A Não, era a CBF Arena tinha do um... Grêmio. acho que foi na Arena do Grêmio, né? E ali o tribunal tirou o Grêmio da competição. Tirou o Grêmio da competição. Era muito cômodo para aquele momento eliminar o Grêmio, porque tinha perdido Lógico. 2-0 É. dentro de casa. E aí, o meu receio é que façam isso com o Ceará Esporte para esse momento, entendeu? Criar, a partir do momento, um exemplo para o daqui para frente, entendeu? Quando, na verdade, isso tem que ser estabelecido de maneira antecipada. De Isso maneira acontece em antecipada. tudo, Minhoca. Então, Até sair minha câmera aqui. Aquele do salário só foi aplicado 2 vezes até hoje. Curiosamente, sim, uma no Santa e uma no Esporte. As duas quando foram já estavam aplicadas depois que os dois rebaixados. estavam rebaixados. Isso, exatamente. Então, assim, o ponto principal é todas essas questões que vão afetar os clubes, para mim, é o segundo passo para a gente tentar aprimorar. A primeira coisa que todas as pessoas que fazem o futebol, nós aqui como membros de canais aqui independente, a imprensa, a qual também faço parte, os clubes, todos têm que estar interessados em tentar tirar essas pessoas que causam isso. É a mesma coisa, por exemplo, até o Fred falou que há muita gente corrigiu depois, né? Que a Lei Maria da Penha é só em caso, realmente, se a pessoa tiver ali Conhecido, né? tem que Uma ser relação, conhecido, né? uma coisa doméstica e tudo mais, né? Que até corrigiram aqui. Hoje, para um cara imaginar que vai agredir uma mulher, se ele pensar, se ele tiver 2 segundos que ele vai pensar, ele já não vai agir, porque ele sabe que vai ser, obviamente, preso e vai sofrer vários tipos de situações contra ele. É a mesma coisa que tem que acontecer com o torcedor. Porque, Fred, o que mais me incomoda no futebol é um torcedor que simplesmente se acha no direito de pegar uma pedra, arremessar, ver uma pessoa que está ali trabalhando, começar a chutar essa pessoa no chão. Um torcedor simplesmente ver crianças ali chorando e simplesmente ele ignorar. Gente tirando foto, sorrindo em meio à pancadaria. Cara, isso é a gente se acabar como sociedade, entendeu? Então, para mim, o futebol é a coisa menos importante para o que a gente vive nesse contexto
da violência onde o futebol acaba permitindo, como o Cássio citou muito bem, né? Esses caras se sentem à vontade de fazer isso. Por exemplo, se eu, você, Pedro, Cássio, qualquer pessoa aqui do chat, no momento, no estádio, simplesmente se irritar com alguma coisa, ou mesmo um jogador, num jogo muito tenso, o cara perder a cabeça, ele vai extrapolar a situação e a gente vai tentar, não, mas isso já aconteceu aqui, já aconteceu lá. Cara, tem que acabar isso. É uma utopia eu falar um negócio desse, mas se a gente ficar só nessa de lamentação e não sei o que, a gente não vai resolver o problema. Aconteceu neste domingo, aconteceu ontem essa situação, vai acontecer talvez até o final do campeonato, ou na Série B, ou na Série A, vai acontecer no próximo ano e vai acontecer sempre, porque a gente não combate essas pessoas a saírem, para pelo menos a pessoa ficar constrangida de imaginar que vai fazer uma besteira, porque cada vez mais vai se tornando um hábito. Basta 3 ou 5 começar a empurrar uma grade, começa 20, e 50, e 100. E quando você vai ver, tem várias pessoas, e aí é que tá. A gente, talvez, aconteceu acho que na Indonésia esse ano, que foram várias pessoas mortas no campo de futebol, porque se tornou realmente uma guerra. Era uma guerra de tentando matar o outro. Então foram muitas, dezenas de pessoas, não sei se chegou na base da centena, de pessoas mortas por conta do futebol, cara, entendeu? Então é tudo entender o contexto. Eu até cheguei a falar hoje na rádio, até para encerrar, que, cara, é tipo indicação de filme, sabe? Você vai ver um filme mais pesado, de 18 anos para cima, um filme ali e tal, 16 para cima e tal. Dependendo do nível do jogo, eu sinceramente, olha, esse é um jogo tenso. Sport e Vasco. Esse é um jogo tenso. Ceará e Cuiabá. Esse é um jogo tenso. Grêmio e Bahia. Não leve seu filho. Se você tem problema do coração, não vá. Se você tem problema de pressão, não vá, porque corre o risco de você passar mal, de você morrer, de alguém lhe matar, entendeu? Porque isso, para mim, é o principal foco que eu tiro novamente de incidente de violência que envolveu, obviamente, né, os 2 estados aqui do nosso estado. Tanto é que chegou ao ponto, e aí volta aquela coisa que a gente debateu até também em outros programas, né? A questão da xenofobia. Apareceu gente, tá vendo? O Nordeste, como se isso não tivesse acontecido no Sul, né? Como a gente citou, Grêmio, no Sudeste, com o Cruzeiro, como já aconteceu com todos os clubes, todos os clubes. Pô. Então, o pessoal nessa casa da xenofobia... São Paulo já mataram gente dentro de campo. Mas essa xenofobia é a maior barbaridade que aconteceu no futebol brasileiro. É xenofobia, o cara, qualquer coisa é xenofobia. O exemplo é péssimo. Assim, pelo amor de Deus. Exemplo... Mas só em resumo, assim, só para terminar. Eu acho que esse tem que ser o ponto de partida. Eu acho que tudo isso que a gente está debatendo, que é a questão, o que é que vai acontecer da punição, mando, se é ponto e tudo mais, isso são esferas que eu acho que cada clube vai ter que defender o seu. Cada clube vai ter que defender o seu. Porém, eu acho que o que já aconteceu nesse 2022 deveria ser um start, porque não dá para acabar com a violência. Não tem como identificar todas as pessoas que estavam lá. Dá para identificar algumas, como disse o Cássio. Dá para ver ali quem são alguns indivíduos. E vai tentando tirar cada jogo, velho. Teve qualquer incidente, pronto, grava o cara, tenta tirar esse cara, porque se a gente não começar a fazer uma política de tirar pessoas que cometem essas atrocidades, cara, a gente não vai ter paz realmente no futebol. A gente já não tem paz na sociedade, mas no futebol praticamente, né, os caras se sentem cada vez mais confortáveis de fazer esse vandalismo, essa criminalidade. Minhoca, a gente vai entrar daqui a pouco, quando o Léo chegar, no tudo que aconteceu no Castelão e nas peculiaridades do que aconteceu no Castelão, mas pelo menos dentro do que aconteceu na Ilha do Retiro, a área não é por acaso, né? Veja só, o grupo organizado chamado Torcida Jovem, esse grupo não podia ontem estar com suas bandeiras, seus símbolos, suas cores, por conta de uma confusão que eles fizeram no jogo anterior contra o Cruzeiro, entre eles, na saída do estádio, por rachas internos. Certo? Esse mesmo grupo é o mesmo grupo que no jogo do Sub-17, Sub-20, deu uma volta no estádio para agredir torcedores isolados do Corinthians. Né? No jogo de, meu amigo, Sub-20. Certo? É o mesmo grupo que tem um histórico de violência, de assassinato, que a gente já teve anos e anos atrás ali no túnel Chico Sainz, tá? E de outras barbaridades que aconteceram aqui ao longo, desde a sua fundação. Só que dia desses, há 23 dias atrás,
foram autorizados a fazer uma festa dentro do clube. Dentro do clube, uma festa misturando política, tá? E por que foi autorizado? Porque tem eleição, não é só essa eleição que teve para deputado, não. Tem eleição no clube no final do ano, e quando você alimenta um grupo desse, esse grupo fica perigoso, porque os integrantes vão se associando, vão tendo direito a voto, tá? Não há punição individual, que é aquilo que a gente já comentou aqui. Parece que da porta do estádio para dentro ou até para fora, se você tiver com a camisa da organizada, você pode tudo, porque é o que o Cássio falou, se é no Shopping Recife, você está preso. Mas no estádio de futebol, você pode. Pode meter a mão na cara de alguém, pode jogar um copo de cerveja na cara de alguém. Então, assim, essas medidas têm que ser. Aqui no Recife, pelo menos, é muito claro de onde vem, como vem, e são sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos grupos. Tem um caso muito, muito impressionante. Ô, Cássio, me ajuda a lembrar. É um dos envolvidos na história da privada que a gente descobriu que ele Marcelo é o mesmo Tito. cara que Marcelo Estava na Tito, que confusão era na editor briga de lá esporte. no Rei Pelé. Tinha Eu uma não sei, eu foto, não o sei mesmo exatamente se cara. era da, eu não sei se era da privada, Foi um caso de da, violência, né? Não sei se mas era um foi um caso caso de violência. que teve aqui. Eu não sei se era da privada, Eu também mas, não lembro mas exatamente. o reconhecimento foi o cara fazendo a mesma coisa no Rei Pelé no jogo contra o CRB. O cara brigando. A gente lembrou que tinha tido umas fotos. Era o mesmo cara que estava envolvido numa confusão aqui. Era o mesmo cara que estava brigando no Rei Pelé. Então, assim, repito, os mesmos grupos, as mesmas pessoas, tá? E uma polícia pouco efetiva e clubes extremamente coniventes. Clubes extremamente. Por isso que às vezes alguns torcedores do Ceará de Fortaleza estranham o nosso tom. Quando eu vejo Marcelo Paz pegando a bandeira da organizada lá, eu acho aquilo ali assim uma temeridade histórica. Você colocar as mãos em algo que mais cedo ou mais tarde vai Não, ter mas lá é sangue. diferente, tem esse negócio. Lá é Mas diferente, aqui é diferente, não sei o quê, sempre é diferente. Não, não, eu não sempre é. acho isso, eu sempre estranho quando. Ah, mas lá é diferente. Veja só, aqui não Não é é. Então, diferente, realmente, pô. eu peço desculpas se lá é diferente pelo que eu vi no Castelão e pelo que eu vi nos últimos jogos do Fortaleza, aquelas confusões dentro do estádio, É a né, a mesma coisa. barbárie dentro do estádio. Não vi tanta diferença, mas acham que é diferente. Então, assim, Porra, um dia é um desse absurdo. rodando um vídeo de comando feminino brigando, porra. Ele viralizou. Dois comandos femininos, que tem as divisões femininas das organizações, marcando para trocar tapa. Com os homens sem se meter filmando. Assim, a lógica é essa, porra. É mostrar força, é subjugar. Assim, não tem. Não é torcer é o elemento que se usa para fazer parte daquilo, para ocupar aquele espaço. Mas o que se quer mesmo é força, vai muito além do futebol, porra. Assim, de vez em quando a galera tenta se iludir, uma parte tenta se iludir, não, pô, mas não sei o quê, aqui é diferente, ou então nem todas são assim. Pô, claro que nem todas são assim. Porque se todas fossem assim, não existiria. Só que a parcela que é assim, ela se beneficia bastante das que não são, então, pelo visto, porque a violência é recorrente, porra. A impunidade é recorrente. E essas pessoas costumam ter muita voz dele, porque quem acho que não praticam violência não consegue expulsar essas nunca. Essas pessoas sempre estão presentes. Ontem foi quanto na ilha de pessoas? 19.698. Foi a carga total. A carga total. Certamente não chegou a 5.000 pessoas que estavam ali para causar algazarra, né? Não chegou a 300, chegou a 500. Não chegou a 500. Ontem na Arena Castelão, mais de 40.000 pessoas, também não chegou a 6.000 pessoas. É um grupo muito pequeno, que consegue estragar praticamente. Na ilha não foram 300, 400. O grupo pequeno que pode estragar um jogo, aí eu concordo. Mas achar que aquela massa de pessoas que fazem aquilo é um grupo pequeno, aí é um erro. Não são grupos. Não. É um número considerável. Claro que. Isso. Mas dentro do jogo, as pessoas que atuam dentro do jogo, realmente elas são números. Não à toa, por mais que a segurança seja uma segurança que você pode até questionar a maneira que eles tentam combater essa questão da violência, às vezes até de maneira bem desproporcional, é difícil você imaginar que uma quantidade, vamos lá, de 100 caras, pô, tem a história lá de 300, mesmo 300 causou o estrago que causou na história, qual é a história grega? Nem sei mais o que é, né? Os 300 de Esparta contra
Esparta, Fred, pô. Falar assim, a história grega é a história de Esparta, pô. Exatamente. Se 300 caras causaram o que causaram lá, meu amigo, os caras na raiva, os caras vão quebrar tudo. Quem tiver pela frente, e aí começa exatamente ser cadeira, pedra, contra um policiamento que está lá com todo o armamento possível. Então, é por isso que eu acho que esse é o ponto principal. A gente vive uma situação no futebol em que se acostuma por essas situações. E é por isso que eu frisei esse ponto. A gente precisa usar o que aconteceu neste domingo como pelo menos um pontapé para ter iniciativas, e aí, como disse o Fred, tem que ter os clubes inseridos. Não pode nenhum clube, seja rival, para dizer, não, isso aconteceu na minha torcida, mas não acontece, aconteceu na sua torcida, não acontece na minha. Acontece com todas, galera. Com todas. Tem gente de má índole em qualquer canto da sociedade, pô. Em qualquer canto da sociedade. Então, esse deveria partir do momento para a gente tentar tirar pessoas desse tipo, como disse o Fred. Essas pessoas precisam ser Os caras punidas, estão no clube, pô. No clube. Ontem não tinha bandeira, ontem não tinha bateria, ontem não tinha camisa, mas você sabia que a organizava estava ali porque o movimento, as músicas, o local onde fica, tudo indicava que eram as mesmas pessoas, mas não havia nenhum elemento, não tinha apito, bater, não tinha nada. Então, assim, não é só... não é só acabar. Vai lá, termina, conclui. Não, é só punir. Em São Paulo, os caras passaram 25 anos sem se levar bandeira. Só agora voltou. Aí, mesmo, na hora que fizer uma merda, vão tirar de novo. Mas até não fazer a merda, os caras devem estar tentando internamente falar só mesmo. Vamos segurar 25 anos que os caras ficaram as organizadas e voltou até a cada organizada pode ter 5 ou 7 bandeiras. É uma coisa limitada, assim, né? Tipo, né? Não é todo mundo chegar com a bandeira entrando no estado, não. Tem um limite, cadastro e tal. Enfim, em Pernambuco, ao contrário. Nesse momento, absolutamente nada é permitido. E mesmo assim não muda. Por quê? Porque você não pune as pessoas. Fala, Pedro. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, Cássio. Acho que a punição, ela antes, eu sou até a favor de punir a torcida também, mas essa punição à torcida, ela só pode vir depois que as pessoas também forem punidas. Você deu esse exemplo do shopping, que eu acho que é um exemplo sensacional, as pessoas certamente estariam presas se a confusão ocorresse dentro do shopping, mas eu tenho até dúvida que se fosse uma torcida organizada dentro do shopping, haveria punição às pessoas, porque aqui em Salvador, esse ano, a gente teve um exemplo clássico, assim, de uma briga que foi em um bairro afastado dos estádios, afastado do Barradão quanto da Fonte Nova, não tinha nem jogo do Bahia no dia, e as torcidas Bamon e Imbatíveis se encontraram ali, cenas de selvageria total, a briga foi gravada, e, se eu não me engano, até 2 pessoas foram presas, mas 3 dias depois estão soltas novamente. E a punição que se deu para essa selvageria que ocorreu aqui foi punir apenas as torcidas. Ninguém foi preso. E aí, meu velho, tudo acontece de novo e vai acontecer sempre. Porque enquanto você não punir os CPFs, o cara vai se sentir seguro, porque ele sabe que só a torcida vai ser punida ali, vai ficar 3 jogos sem entrar no estádio, 1 ano que seja, mas ele vai estar tranquilo. E, assim, eu vou falar muito como torcedor comum agora, eu vou sempre ao estádio, estou começando a levar minha filha também. Eu, particularmente, eu me sinto mais seguro sabendo que a torcida organizada está ali identificada do que ela está ali sem ninguém saber quem é. Porque num Bavi, por exemplo, com torcida mista, que até já não tem mais há muito tempo, eu vejo ali que a torcida imbatível está chegando, que a Bamon está chegando, eu vou para o outro lado. Eu consigo me desvencilhar daquilo dali com mais facilidade. E com a torcida presente, porque ela não deixa de estar presente, mas não identificável, para mim, torcedor comum, fica muito mais difícil. Então, essa punição à torcida, eu repito, eu acho até que ela é correta em alguns momentos, mas ela só pode ocorrer depois da punição da pessoa física, senão fica até pior. Não é efetivo, né? Não é efetiva e fica até pior para o torcedor comum, que é a principal vítima dessas situações que ocorrem com torcidas organizadas. Esse é o ponto. E não acontece. Não acontece. Demora muito. Eu acho que a punição CPF ela tem que ser secundária, alternativa, sempre. Porque, assim, eu acho que é uma situação muito parecida com jogar objetos no campo. Eu acho que só muda. CPF é o CNPJ, Léo, só para entender. O CNPJ. Porque CPF é pessoa. Não. O CNPJ tem que ser punido depois que a identificação do indivíduo mesmo for feita, assim. E eu acho que outra coisa que enfraquece muito o debate, que acontece muito aqui, é fazer uma análise clubista de qual torcida. Mas a torcida tal fez isso. Mas a torcida tal fez isso. Eu acho que é um desserviço imenso. Porque, assim, ontem, uma chuva de tweets de indignação da torcida do Fortaleza. Assim. Isso foi uma barbárie.
eu nunca vi isso no estádio. E assim, eu não respondi nenhum desses tweets, mas hoje eu respondi. Eu falei assim, cara, eu fui para um jogo 3 dias depois, se eu não me engano, Ceará e Palmeiras, ou de Palmeiras e Fortaleza, tinha sangue na cadeira que eu estava sentado, tinha sangue no cimento onde eu passei. Então, assim, hoje, assim, o STJD pediu, inclusive, a interdição da Arena Castelão. Acho que muita gente comentou e foram contra, o Fortaleza vai ser punido. Eu acho que o caso mais extremo foi o que aconteceu ontem. Mas já é pelo menos o 3º ou 4º caso que acontece grave, né? De briga generalizada, grave, de espancamento, de coisas sérias, de vídeos de uma pessoa desacordada sendo espancada, de um cara que levou o murro, caiu lá de cima no jogo contra o Fortaleza, porque esse nem foi generalizado. Foi um caso isolado de um cara que levou um socão e caiu lá de cima. Acho que fizeram um gif, e até fizeram de forma infeliz piada com isso. Então, assim, se a Arena Castelão foi interditada, espero que não seja, é porque isso aconteceu de forma reiterada. Porque estão colocando isoladamente o que aconteceu ontem. Mas é só reforçar o policiamento e fazer isso e fazer aquilo. Não, aconteceu várias vezes esse ano. Foram 4 vezes. Entendeu? Se a interdição acontecer, não vai ser por ontem. Eu acho que ontem foi o estopim. Mas o caso de briga generalizada vem ocorrendo, violência, cacetete na cabeça do torcedor, o bar tem que funcionar com grade nos jogos alguns jogos tem que funcionar com grade, porque estão agredindo, deram um soco na garota do bar dentro do estádio. Então, assim, se a arena for interditada, vai ser interditada por uma sequência de fatos, não é por ontem. Ontem foi o estopim, ontem foi o que chamou a atenção do STJD. Eu acho que essa coisa de tentar transformar isso em uma briga clubística, eu acho que só enfraquece um debate que é de segurança pública, que é muito sério. Segurança pública de uma forma, o que aconteceu no esporte hoje, aí quando chega hoje, o carro do jogador do Náutico está quebrado, foi cercado. Então, assim, aqui estava achando ontem os marginais do esporte, aí hoje já tem os marginais, todos os... O que eu acho engraçado, Cássio, é que existe uma linha... Qualquer clube de massa tem essa parcela. O cara achar que a torcida dele é um cristalzinho é foda. Não, e não é nem isso, não. Às vezes é tentar, tipo assim, até eu vi um relato aqui, o pessoal dizendo assim, mas não teve a invasão no jogo do Fortaleza e Palmeiras. Cara, não precisa. Cara, se tiver um ser humano no estádio, ou fora do estádio, ou o que aconteceu agora com o jogador do Náutico, né, na tarde de hoje, um cara cometeu o que comete, depredando um veículo, tentando agredir um ser humano. Cara, esse cara tem que estar preso, tratado. Esse cara não pode estar solto. Simplesmente a pessoa não está andando na rua ou dentro de um ônibus e sai agredindo as pessoas dando tapa, não, pô. É óbvio que essa pessoa tem que ser retirada da sociedade, tem que ser presa, tem que ser tratada por alguma doença, se o cara tiver. Não dá para a gente aceitar com normalidade, comparar a minha violência, já que é um pouquinho menor do que a sua, e achar que, não, já que a sua é pior, então a sua tem que ser uma punição maior. Tudo tem que ter punido. Por isso que eu falei, a gente tem que tirar a pessoa... Eu volto a falar o que eu falei há minutos atrás. Se um dia eu Thiago Minhoca, um dia eu estiver irritado e cometer uma gravidade com alguém, com a depredação de uma loja, de um patrimônio público, se me pegarem, eu tenho que ser preso, pô. Óbvio que eu tenho que ser preso. Se eu quebrar uma garrafa com raiva e, sei lá, fizer uma besteira, eu tenho que pagar por isso. Eu não tenho que estar relativizando. Não, eu dei só um tapa, o cara... Eu tenho que sofrer a punição a qual eu exerci ali. Agora, não dá para a gente ficar relativizando violência. Violência é violência, cada um na sua proporção, e cada um tem que ser paga na proporção que foi. Se um cometeu menor, que se pague menor, se é maior, paga maior, mas a gente não pode que os indivíduos cometam essas agressividades. E outra coisa, eu concordo 100% que 100% e defendo isso há muito tempo, que os indivíduos sejam punidos, mas a gente não pode fingir que esses grupos organizados são torcidas. Eu acho que isso tem que ser muito claro. Porque eu vejo uma linha de galera dizendo: vocês estão fazendo uma perseguição social com pessoas mais pobres, são grupos. Veja só, aqui em Pernambuco, já arrancaram uma privada de um banheiro e jogaram da altura de um prédio de 7 andares na cabeça de outra pessoa. Foi uma pessoa que carregou e jogou? Foi. Mas tinha 40 com ela junto. 15, 20, 30.
Quando se rouba uma faixa e se estende as faixas no estádio, e se roubam as bandeiras, e se agride, e se... A gente já viu vídeos aqui de barbáries absurdas, a gente apanhando de cano, de pedra, gente levando tiro. A gente tem um torcedor do Náutico que virou um exemplo, um símbolo, que passou anos numa cama, sabe? Tudo por confusão. Gente que morreu, gente que perdeu o olho, gente que foi presa. E a galera continua dizendo que esses grupos não são voltados para isso. Porra, o maior troféu para esses grupos é roubar uma bandeira, roubar uma faixa, é arrancar uma camisa de um rival. Não é o resultado do jogo. Se tiver que escolher, chega assim, ó, jovem, vocês preferem que o Sport vença o Londrina por 1-0 ou vocês preferem invadir a Inferno Coral e roubar os instrumentos da bateria, a faixa, o bandeirão? Pronto. É óbvio que eles preferem roubar. Eles fazem músicas. Eles fazem músicas exaltando os próprios roubos. O que é isso, porra? Que hipocrisia é essa da gente tratar esses grupos como se fossem, grandes grupos sociais? De porra nenhuma. São grupos de disseminação de violência gratuita e violência brutal. As maiores brutalidades que eu vi dentro e fora de um estádio, que eu vi relacionadas ao futebol, são sempre de integrantes desses grupos. Infelizmente, a punição não é individualizada. Mas, infelizmente, também não há um trabalho sério, tá, de desarticulação desses grupos. Porque precisa haver. Precisa haver um trabalho sério de desarticulação desses grupos. Porque existem outras organizadas, e são dezenas de outras, que não têm histórico de violência. Existem outras. Só que elas não se ramificam tanto e elas não crescem tanto. Porque o pertencimento, né, o histórico de onde vem, de formação, de líderes, a própria cultura da violência. Porque a cultura da violência atrai. A cultura da violência atrai, não é de hoje, não. Antes das organizadas aqui em Pernambuco, no Grande Recife, existiam as galeras. Anos 80, anos 70, anos 80. E foi desses grupos que vieram as organizadas. Eles se agridem, se atacam entre si, pô. Anos atrás eu já vi confusão na LDT de jovem não sei da onde contra jovem não sei da onde, nas estações de metrô, antes e depois dos jogos. É um inferno. Aqui no Recife. Retrasado. A briga no estacionamento era jovem contra jovem. É. Né? Aqui no Recife já teve duelo violento de torcida organizada no centro do Recife numa terça-feira à tarde, pô. Sem nenhum jogo na semana. Então, assim, chega dessa demagogia. Chega dessa demagogia de, é festa no estádio, Porra, outros grupos podem fazer festa no estádio. E esse mesmo grupo, ele pode até um dia vir a fazer festa no estádio. Mas precisa passar por uma desarticulação dessa cultura de violência. Não adianta fazer festa no estádio e roubar a faixa da outra torcida. Porque para roubar aquela faixa, houve uma operação. E essa operação pode ter sido pular um muro e roubar. Mas se tivesse gente lá dentro, poderia matar a pessoa que estivesse lá dentro. Tu falou agora, Fred, para uma parede. É só tu olhar aqui o comentário de Márcio Soares. Tu falou para uma parede, pô. Assim, Isso. É assim. Pega, tu falou e o cara dá 3 passos para trás, interpreta de uma forma completamente diferente. Cara, aí vem falar em fascismo e extermínio de pobres. É para se fuder, pô. É a demagogia absoluta, sabe, cara? Primeiro, como se os pobres são associados. Quem está associando a violência aos pobres é ele. Eu nem sei se são pobres ou não são pobres. E detalhe, acho que muitos não são pobres. Porque eu acho que pobre tem mais o que cuidar da vida, sabe? São pessoas sérias que vão para o jogo, né, como um lazer, que trabalham. Porque, meu irmão, o pobre não tem nem tempo para ficar se preocupando em roubar faixa
talvez não tenha nem dinheiro para ir para o jogo, nem né? dinheiro, exatamente. Até porque, né? Aliás, pessoas, só um detalhe disso que ele falou. A única coisa que eu tenho certeza que essas pessoas que cometem esses atos, é que elas são mau caráter, são criminosas. Isso aí é fácil. Porque o que elas estão cometendo, e é o que a gente está vendo, é exatamente o vandalismo, a criminalidade. Então não tem a questão de classe social aí. Passou ontem uma matéria no Fantástico, o cara lá que agrediu mulheres, está lá em Dubai, o cara fugiu. Então não tem nada a ver com a questão da índole da pessoa, o mau caratismo de um ser humano, ele está atrelado muito mais a quem você é. Se você acha que uma pessoa simplesmente pegar uma pedra para arremessar, para tentar acertar uma pessoa, uma coisa normal, pegar um assento do estádio para jogar. Um assento para jogar. Márcio Soares, ele deve achar normal. Eu queria que ele explicasse por que as organizadas, escreve aí no chat, por que as organizadas têm como grandes atos roubarem artefatos umas das outras. Por que roubar é legal? 2. Por que ele associa as organizadas à pobreza? Eu quero essa resposta dele também. Por que eu vejo os integrantes da organizada indo para jogo em Florianópolis, indo para jogo no Rio Grande do Sul, e eu não tenho dinheiro para ir para jogo do esporte em Florianópolis ou no Rio Grande do Sul? E os caras da organizada estão lá, trocando tapa lá em Curitiba e tirando o mando de campo do esporte. Trocando murro lá em Curitiba. É pobre que sai daqui para Curitiba para assistir um jogo? Agora, eu quero que ele explique isso. Eu quero que ele explique por que se arranca uma privada e joga na cabeça do outro, porque isso é legal. Porque saquear uma loja de um posto de combustível, porque isso é legal. Porque atirar, trocar tiro dentro de um túnel é legal. Porque uma facção brigar com a outra dentro é legal. Se ele explicar tudo isso, agora, não tem explicação, pô. Não tem explicação. É uma defesa política. Veja só, todo grupo que se ramifica dessa forma tem força política, seja força política dentro do clube, seja força política dentro da sociedade, tá? Então, assim, é uma estrutura altamente complexa, Fred. E eu falo assim, com quem trabalha na ponta da segurança pública. Teve um caso, a cidade que eu trabalho é Passagem, né? Que você vem... A BR-116 corta, então, de muitos estados aqui no Nordeste que você vem para Fortaleza, você passa por aqui. Então, assim, acontece muito em ocorrência com ônibus e torcida organizada vindo para jogos em Fortaleza, assim, saque. E o último o último caso que chegou à delegacia, eu estava de serviço, foi no jogo Bahia e Fortaleza pela Série A, aquele jogo do rebaixamento do Bahia. E um ônibus de torcida organizada que vinha da Bahia cometeu um furto generalizado num posto de gasolina, assim, saqueou o posto inteiro, uísque, vodka, energético, produtos caríssimos, e foram embora. E o ônibus foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal já em Russas, assim, 100 quilômetros na frente. E eram 2 micro-ônibus da torcida organizada, eles não conseguiram alugar um ônibus grande, alugaram 2 micro-ônibus, e pararam, foram todos detidos para identificação. Como não conseguem, assim, é um padrão, né? Um ou outro, 2 assumem a culpa, o restante segue viagem. Rapidamente chegou advogado, dinheiro de fiança, um carro para levar os que ficaram assumindo a culpa, porque o transporte com o restante segue para o jogo. Assim, em poucas horas já tinha toda essa estrutura de ligação de advogado, de acompanhar a lavração do TCO lá, pagamento de fiança e um carro para levar eles para o jogo. Assim, é uma estrutura muito complexa, assim, que envolve muito dinheiro, exatamente. Que envolve muito interesse, que envolve muita política, e inclusive foi o que motivou segundo a festa aqui foi com o Luciano Bivar, porra. Luciano Bivar.